E aí, pessoal, dia 63, nós lemos Números capítulo 5, 6, Salmo 63 e João capítulo 4. Aqui em Números capítulo 5 eu separei os versos 6, 7, 22 e 27. Preste atenção comigo que diz: Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Eu vou dar uma parada por aqui e depois eu leio a outra parte também do capítulo 5. O primeiro ponto que nós vemos aqui é essa lei ou esse regulamento nós vimos em Levíticos, se eu não me engano, capítulo 6, que é exatamente da restituição, é o sacrifício da culpa, né? Eu ofendo alguém, eu roubo alguém, eu faço algo para alguém, eu prejudico alguém, eu faço algo que traga prejuízo para alguém, então eu faço um sacrifício de culpa, de pedido de perdão e ainda restituo aquele a quem eu ofendi. Então lá em Levítico trata do que Deus, de quem Deus é e o que ele espera do seu povo. Aqui é a prática da lei, é eles enfrentando o dia a dia dos problemas, é a história deles no dia a dia, pegando a lei e transferindo para a vida do dia a dia. E aqui nós vemos o texto falando para nós, Deus na verdade instruindo Moisés a instruir o povo, que quando alguém, um homem ou uma mulher prejudicar alguém, ele ofende ao Senhor. E esse clique precisa acontecer nas nossas vidas. Quando eu digo algo que ofende você, quando eu faço algo que te prejudica, quando eu engano você com algum tipo de negócio que eu faço, ou algum tipo de negociação, ou de troca, ou de venda no meu trabalho, onde quer que seja, quando eu prejudico alguém, eu não só prejudico alguém, como também ofendo a Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Lembram lá de Levíticos 19? Deus é santo e ele espera que o seu povo também seja um povo santo. Deus é um Deus separado e ele espera que o seu povo também seja um povo separado, ou seja, diferente. Faça diferente, que cuide do próximo da mesma forma que Deus cuida de nós. E aí ele fala, essa pessoa além de confessar o pecado que cometeu, ou seja, não é só ir lá e levar o cordeiro para ser sacrificado, não, ele também tem que confessar o pecado, percebe? Além de confessar o pecado, vai fazer a restituição total, ou seja, é admitir a culpa. E eu vou lá e ainda restituo porque eu estou admitindo que errei, e além disso, pelo débito que eu fiz, pela falha que eu cometi, eu ainda dou 1/5 daquele prejuízo que eu te dei. E aí, continuando o texto, que esta água que traz a maldição entre o seu corpo, e aqui está falando quando um homem tem ciúmes e acredita que a sua esposa está traindo ele. Então, isso devia acontecer muito. Por quê? Porque não tinha regra, não tinha ética, não tinha moral alguma, era um povo completamente imoral. Então, no decorrer, nós temos homens e mulheres fazendo loucuras no meio deles. E aqui acontece quando um homem tem ciúmes ou suspeita da mulher, ele leva ao sacerdote e aí ela precisa beber uma água, que é uma água amaldiçoada, digamos assim, que se ela estiver falando a verdade, nada vai acontecer. Se ela estiver falando mentira, aquilo prejudicará o seu corpo e ela não poderá ter mais filhos. Aqui diz o seguinte, que esta água que traz maldição entre em seu corpo, incha a sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá, amém, ou seja, assim seja. Além de beber, ainda precisa dizer assim seja. Se ela houver se contaminado, será infiel ao seu marido. Quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Lhe trará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela será incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do povo.
O objetivo óbvio aqui não é Deus amaldiçoar, não é de forma nenhuma a mulher não ter filhos mais, não. E nem é ficar descobrindo quem está fazendo errado. Não era esse o objetivo de Deus. Aliás, não é. Por quê? Porque o que Deus quer é que as pessoas temam a Deus. Eles vêm de uma linha cultural, social, totalmente imoral e sem ética. Então, Deus precisa entrar de forma rígida para que haja mudança de comportamento, de mente, mesmo que através do temor. Então, o objetivo é a mulher ou o homem não se relacionar extraconjugalmente com medo de que algo possa lhe acontecer. Lembrando que nesse período, o temor ao Senhor, aos deuses, vamos dizer assim, aos sagrados e aos impuros, era muito grande. Então dizer que se ela tiver que beber aquilo pode causar nela alguma coisa, pelo medo de passar por essa vergonha e até morte, maldição e não ter mais filhos, a mulher ou também o homem vão se retrair, vão respeitar um ao outro. Esse é o objetivo principal. Lembrando, obviamente, que o nosso Deus é um Deus de amor, mas muitas das vezes Deus precisa nos corrigir para que voltemos a Ele. A palavra de Deus nos diz que Deus corrige quem Ele ama. Em Números capítulo 6, diz o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Aqui eu selecionei esse texto apenas para falar sobre a questão do nazireu, porque nós vamos ver lá na frente que Sansão foi o nazireu, alguém separado. Nazireu quer dizer separado. É como se fosse um monge no meio do povo, alguém que se dedica por um período ou até a vida inteira somente a Deus. E há essas pessoas, inclusive nos tempos de hoje. Você pode acreditar que não, mas existe, né? O apóstolo Paulo vai também falar sobre isso. Em uma das suas cartas, ele vai falar que se o homem não quer ter relação, que ele se dedique ao Senhor, ele se entregue ao Senhor, né? Tem é o celibato, né? Aqui nesse caso, o nazireu tem algumas pontuações que ele precisa. Lembrando que aqui, essa mesma característica de um nazireu, nós vamos encontrar lá em João Batista, né? Lá em João também não bebida forte. Nós vamos ver essa orientação vindo do anjo para os seus pais, né? Ele não vai beber bebida forte e vai ser alguém que impactar a sua geração. De fato, João foi. Então, o nazireu é alguém que separado, alguém que serve a Deus, tá? Pode ser por um período, como pode ser por uma vida inteira. Salmos capítulo 63, separei o verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Assim é a vida do nazireu. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você, querido, eu e você precisamos buscar a Deus dessa forma intensa, sem cessar, alimentar nossa alma da palavra de Deus, alimentar nossa alma de oração, alimentar nossa alma de jejum. E aí, as duas últimas coisas que eu falei são práticas difíceis de se ter como hábito, a oração e o jejum. E até confesso a vocês, existe uma dificuldade da minha parte em principalmente o jejum. É um trabalho. Por quê? Porque a nossa vida acaba sendo uma vida corriqueira, cheia de coisas. Nós temos que trabalhar às vezes o dia inteiro, precisamos nos alimentar. E o jejum e a oração precisa ser um tempo dedicado. E muitas das vezes nós temos dificuldades, mas isso não pode ser justificativa para nós. Precisamos separar tempo para Deus, para a oração, para jejum e para a leitura da palavra. Sejamos assim, sedentos, temos que ter anseio pelo nosso Senhor. E aí João, capítulo 4,
que nós lemos no dia 63, diz o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É Jesus encontrando com a mulher samaritana. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é a água. Imagine essa mulher tendo que sair da cidade, indo no poço de Jacó, algo distante, sozinha, porque ela, depois o texto vai discorrer, ela não tem marido, mas ela tem alguém com quem ela se relaciona sexualmente, que não é o seu marido, e ela precisa ir buscar água. Imagina a dificuldade que é, porque se ela está indo buscar água é porque não tem água em casa, não tem água encanada, não tem água nem sequer perto, no final da rua ou no vizinho. Ela precisa ir num lugar distante buscar água. Nós, muitas das vezes, nós estamos assim. Jesus está próximo da nossa casa, da nossa vida, mas nós vamos longe buscar outras águas que vão trazer para nós sedes e sedes e sedes. Na verdade, parece a água que o boi bebe, água com sal, para poder dar a ele ainda mais sede, mais fome, para ele engordar mais ainda. E engordar de coisas que não são boas. Jesus está falando: eu sou a água viva, beba de mim, e você nunca mais vai ter sede. Muitos de nós buscamos no dinheiro, no trabalho, no casamento, no sexo, buscamos no amigo, na igreja, na religião, saciar o que há de vazio em nós, preencher em nós, e aí começamos a criar uma capa religiosa ou uma capa de imoralidade ou uma capa que parece ser bem sucedido. Quem nos olha na rede social pensa: esse camarada está super bem, olha que família linda, mas às vezes por dentro está seco, está murcho, está podre. Jesus está falando: eu sou a água viva, beba de mim. E aí a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Percebam que Jesus a apresenta, a apresentação de Jesus para nós, ela é doce na boca. Nós vamos ver isso em Ezequiel e Apocalipse, é doce. Mas quando a palavra de Deus cai no estômago, se torna amargo. Se torna amargo, e muitos de nós achamos que não vale a pena beber dessa água de Jesus, mas vale a pena, porque a água ela é doce ao paladar e amargo ao estômago, porque está transformando a nossa vida, está tirando de nós o que é mal, está nos incomodando, e a gente precisa ser incomodados. E aí Jesus incomoda essa mulher, ele vira para ela e fala para ela assim: vá, chame o seu marido e volte. Ela não tinha marido, e ela fala: eu não tenho marido. E ele fala: você falou a verdade, porque o que você tem hoje não é o seu marido. É isso que a palavra de Deus faz conosco, vai nos incomodando, e a gente precisa permitir a palavra de Deus a nos incomodar, porque senão não há transformação nas nossas vidas. Nós temos que permitir. E o que ela faz? Ela corre para a cidade e ela começa a evangelizar todo mundo, a falar de um Jesus maravilhoso, de alguém que fala do futuro, prevê tudo, e quem sabe não é o Messias. De fato era o Messias, e ela traz pessoas para ouvirem Jesus, e essas pessoas da cidade de Sicar, em Samaria, aceitam a palavra de Jesus, se convertem à palavra de Jesus, né? E aí ao final Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ela ia ali no poço de Jacó buscar água. Então ela pergunta para ele: vocês judeus falam que a salvação vai vir de vocês. E Jesus fala: de fato, vão vir de nós. Por quê? Porque Jesus está falando dele. Ele é o Salvador. O nome Jesus quer dizer Salvador. Eu já expliquei isso para vocês, se eu não me engano. Então Jesus apresenta para ela a salvação, mas fala para ela: olha, vai chegar o dia, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores, quer dizer que existem adoradores de mentira,
existem adoradores falsos? Sim, existem. E eles estão repletos ao nosso redor. Precisamos vigiar a nossa vida para não sermos um adorador falso. Mas de fato, Jesus fala que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Muitos de nós queremos buscar adorar a Deus através da música, somente através da música. Às vezes queremos adorar a Deus através de uma obra, de uma caridade, mas às vezes somente através da caridade. Achamos que só assim estamos adorando. Mas o que Jesus convida é adorar internamente, ou seja, é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Nossa vida precisa ser entregue a Jesus. E quando nós falamos que estamos entregando a vida a Jesus, é entregando tudo. Muitas das vezes nós queremos entregar a nossa vida para Jesus só para ser salvos, né? Para ir para o céu. Mas, queridos, esse é o menor de tudo que Deus pode fazer na sua vida, é te salvar. Sabe por quê? Porque o mais difícil Jesus já fez, foi morrer na cruz do Calvário. O difícil para você é entender que Jesus te salvar é te salvar dos ídolos do dinheiro, do sexo, da pornografia, de salvar, de adorar o seu marido, seu esposo, seus filhos, de adorar a sua alegria, de adorar a sua rede social, de adorar uma aparência, de adorar tudo aquilo que alimenta o seu ego. Jesus está falando que ele quer adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou seja, o nosso espírito precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, para adorarmos em espírito e em verdade. Precisamos entregar tudo que é nosso e não partes do que é nosso. E aí, para completar, Jesus diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí Jesus diz: a minha comida, ou seja, ele estava falando de água, de sede, de bebida. Agora ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando nós nos deliciamos ou bebemos da água de Jesus, nos transformamos em pessoas como Jesus, que agora buscam a comida. E o que é a comida? A comida é algo sólido. E o que é a comida de Jesus? É fazer a vontade de Deus, é concluir a obra. Eu e você precisamos beber de Jesus para termos fome. E a fome de Deus, é de fazer a vontade de Deus, é concluir a obra que Deus nos designou, o que eu falei no vídeo passado, os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fique com Deus.